Meu nome é Lira Helena, lítica e psicanalista, e o nosso assunto de hoje vai ser sobre a forma com que passamos o nosso olhar para o nosso filho. Quando temos um filho, e ele muitas vezes fruto do desejo, né? Ele está ali porque foi desejado, foi querido e tudo mais, passamos coisas nossas para eles. E não tem como ser de outra forma. Isso, de certa forma, é constitucional, constitui o ser humano. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que passamos para eles. Temos que prestar atenção. Não vai ser isso, não vai acontecer de uma forma assim perfeita. Não existe uma forma perfeita de passar as coisas para os nossos filhos. Até porque as nossas questões são questões que são inconscientes. A gente passa muitas vezes sem querer. E o filho adquire isso que é o mais importante da história, né? Que o filho adquire a forma de olhar que a gente olha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que falamos as coisas, com a forma com a qual lidamos com as coisas. Nós devemos prestar atenção a isso. É importante que os pais, se têm dificuldades com isso, procura uma terapia, procura se conhecer um pouquinho melhor, procura saber como ele lida com suas emoções, com seus sentimentos, até em relação ao filho. Até em relação ao filho, isso é o mais importante, porque muitas vezes não sabemos nos relacionar conosco, muito menos com nossos filhos. E devemos ficar atentos, por quê? Porque os nossos filhos têm o olhar que a gente tem. O pai e a mãe são ali exemplos para eles. E eles veem esse pai e essa mãe como as pessoas, né, muito maiores do que eles, porque eles são pequenos diante do mundo, diante das adversidades da vida, e eles se sentem protegidos com esses pais. Então, a forma como o pai e a mãe olha as coisas do mundo, lida com as coisas do mundo, lida com suas afetações, com seus sentimentos, com as suas emoções, lida com o amigo, com o parceiro, lida com o colega, lida no seu trabalho, ele ouve falar, a criança ouve. Não pense, muitos pais procuram a gente, falam que não sabia que o filho tinha percebido determinada coisa, que foi falado ali. Mas o filho percebe sim. É um engano a gente pensar que o filho não percebe as coisas. Porque o filho percebe, ele escuta. A partir de determinada idade, aquilo afeta a criança. E ele escuta as coisas sim. Ele tem uma ideia do que está acontecendo, só ele não sabe falar e exprimir suas emoções. E aí é aquilo que eu falo, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Ele busca uma forma do seu psiquismo, arruma uma forma de lidar com aquelas emoções que ele não sabe ainda expressar com palavras. Então ele arruma um jeito de lidar com aquelas emoções. E cada um faz o seu jeito. Muitas vezes na mesma casa, na mesma família, ele arranja um jeito de lidar com aquelas emoções que ele está vivendo ali. Muitas vezes o pai espanca a mãe. Muitas vezes ele vê isso diariamente. Como ele vai lidar com isso? A gente não sabe nunca. Só vai saber quando ele for adulto, que isso vai se refletir. Mas temos que ter cuidado não só com essa coisa do espancamento, de pai espanca a mãe ou é agressivo com a mãe e vice-versa, né? Muitas vezes é a mãe também, né? E nós temos que ter cuidado com isso. Pensar, gente, refletir onde que eu estou errando. Eu estou fazendo certo? Eu estou passando uma educação para o meu filho de uma forma melhor que eu possa? Porque perfeita não vai ser nunca. Temos um inconsciente e as coisas vêm pelo nosso inconsciente. Nossas emoções é que falam por nós, né? Não adianta você falar aquilo ali e fazer de forma diferente. Não é o primeiro vídeo que eu falo sobre isso, porque às vezes eu recebo muitas perguntas falando de um mesmo assunto. O que vale para um não vale para todos, gente. A gente, enquanto profissionais da área de psicanálise, enquanto escuta de um psicanalista, a gente escuta coisas diferentes, às vezes de um mesmo assunto, de mesmo problema. Cada um se expressa de uma forma, e é por isso que o analista tem que estar ali com a escuta apurada, com a escuta que a gente chama flutuante, para poder entender, para poder visualizar aquilo que a pessoa está realmente dizendo por trás do dizer dele. Então,
devemos ter cuidado. Muitas vezes vem falando do filho, o filho está com problema na escola, o filho não consegue aprender, ou o filho está tendo síndrome do pânico, ou fobias, medos de bichinhos pequenos, bichinhos voadores, e aquilo já está afetando a família, que muitas vezes ele não sai à noite porque tem medo desses bichinhos. E isso, você tem que estar atento para isso, para levar, para cuidar dessa criança, porque alguma coisa está afetando essa criança. O nosso olhar, a gente passa o olhar, se a gente tem medo das coisas, a criança vai ter medo também. A gente vai passar medo para essa criança. A gente vai passar medo por coisas, não coisas reais, não coisas que exijam realmente medo, mas coisas que são medos fantasiosos, ou medos que nós temos problemas, estamos nos expressando com esses medos. Então é preciso muita atenção, muito cuidado, gente. Muito cuidado quando a gente vai ter um filho. Filho é de grande responsabilidade. A educação que a gente passa para ele, os cuidados que a gente tem, a forma como a gente lida com esses cuidados, a gente está passando e transmitindo para eles o nosso olhar sobre aquilo. Não quer dizer que o nosso olhar é o certo. Ele vai captar aquilo dali, amanhã ele vai levar para o mundo. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que olhamos no mundo, a forma como olhamos. Se é com discriminação, se é com ódio, se é com reclamações. E isso tudo acontece numa família. E cada filho ali, naquela família, reage de uma forma. Cada filho ali e se expressa depois, vai se expressar de uma forma. Da forma como ele viu, com quem ele se identificou naquela casa, com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, né? E a gente tem que estar atento para isso, porque colocar um filho do mundo não é algo assim à toa. A gente coloca um filho no mundo, mas a gente tem responsabilidade sobre eles, até eles poderem falar e agir por conta própria. E isso é uma grande responsabilidade, é uma responsabilidade para sempre. Principalmente na fase da educação da criança. Essa fase, quando eu digo educação, é essa fase de período até 7, 8 anos, onde está toda a subjetividade dele e personalidade está sendo formada. Nas palavras que dizemos, na forma como nos havemos, como lidamos com as coisas, tudo isso é muito importante. E se a gente tem dúvidas sobre isso, procura alguém esclarecido, vai se esclarecer sobre isso. Isso não vai resolver o que nós estamos passando para eles, mas vai ajudar muito, vai colaborar muito, vai ser de grande importância para a nossa vida e para a vida dele. Porque se estivermos bem, ou da melhor forma possível, né, como pai e mãe, nós passaremos isso para essa criança. Nós estaremos passando isso também, esse olhar para essa criança. Vamos lidar melhor com as coisas que ele traz, com as coisas dele, com as nossas coisas e, através disso, com as coisas deles, né? Com os problemas, as adversidades do mundo, as incoerências, as coisas que sofremos, as afetações que a gente tem, né? E quando eu estou falando de afetação, eu estou falando de sentimento, eu estou falando daquilo que nos afeta, daquilo que nos faz mal. E muitas vezes reagimos mal àquilo que nos faz mal. Não sabemos reagir àquilo. E acabamos que somos agressivos demais, ou somos passivos demais, ou somos reclamões demais, né? Então, isso tudo está passando para essa criança. Então, cuidado, fiquem atentos. Não vá vivendo por viver. Porque a criança, gente, quando a gente pega o adulto, é uma criança ali falando. Tudo se faz, acontece na infância. E nessa fala do paciente no consultório, daquela pessoa que nos procura para fazer análise, o analisando que a gente chama, ele vai falar, vai passar tudo isso. A gente vai escutar e vai ouvir nas entrelinhas e vai ouvir nas palavras não ditas aquilo que de verdade ele quer dizer. A sua verdade. Então, a sua verdade, muitas vezes, vai ser a verdade do seu filho. Então, prestem atenção nisso, fiquem atentos, viu, gente? Deixe seu comentário, que eu vou gostar muito, muito de saber como é que você pensa, como você lida com isso, o que você está vivendo, qual é a sua experiência. Se gostarem, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.